Olá, nessa aula vamos preparar Joomla para inserirmos conteúdo e para isso fazermos a instalação de um editor de texto, o JCE Editor. Apesar do Joomla já ter um editor de texto, porém com poucas ferramentas de formatação. Vamos dar uma olhadinha para que você entenda e compare os recursos. Vamos aqui em Novo. Nós estamos aqui no editor de texto, padrão do Joomla. Observe aqui que as ferramentas de formatação são mínimas, ok? Praticamente as mais usadas. Aqui nós temos negrito, itálico, sublinhado. Em estilo, nós temos aqui classes que estão contidas no documento de CSS do template e formato em fonte, tamanho de fonte, que é H1, H2, H3. Okay? Ele é bem simples esse editor de texto. Você só vai verificar a diferença e após instalarmos o JC Editor, você vai ver novos recursos, correto? E informando aqui que posteriormente nós voltaremos aqui no administrador de artigos, onde vamos ter uma videoaula específica para esse tema. Então vamos fechar, vamos cancelar aqui e vamos à instalação do JC Editor. Vamos aqui em extensões, instalar e desinstalar. Você já deve ter feito download dos arquivos que eu disponibilizei que serão utilizados aqui nessa matéria. Vamos aqui em procurar. Observe que os arquivos que eu disponibilizei foi o JC Editor 1.5 e nele continha um componente JC Editor, um tradutor para português Brasil para o JC Editor e o plugin JC Editor. Vamos aqui selecionar o componente, vamos fazer primeiro a sua instalação. Vamos aqui em enviar, enviar arquivo. Apesar dele ter dado esse erro, a instalação do componente foi feita com sucesso. Podemos comparar aqui, que no JC Editor Componentes já consta aqui nesse administrador de componentes aqui, ok? Aqui estão contidos todos os componentes do Joomla e os que estão sendo instalados. Agora vamos fazer a instalação, vamos aqui em procurar novamente, do plugin JC Editor. Vamos aqui em enviar e enviar arquivo. Só fazendo uma observação, procure ficar sabendo de novas versões, tanto do plugin como do componente para atualização. Não só do JC Editor, mas todas as extensões que você instalar. Deixe sempre uma lista com o link do desenvolvedor, para que você possa fazer a atualização. Essa procura de novas versões é necessária devido às novas versões do Joomla, fazendo com que os desenvolvedores de extensões, como o do JC Editor, para o Joomla, atualize para a nova versão do Joomla. E você não atualizando deixa falhas, e são essas falhas que os hackers utilizam para invadir o seu site. Feita a instalação do componente e do plugin de JC Editor, vamos ao administrador de plugin para ver se o plugin de JC Editor está habilitado. Vamos aqui em extensões e vamos administrar plugins. Vamos procurar aqui o plugin de JC Editor. Aqui, editor JCE 145, ele está habilitado. Agora vamos definir o JC Editor para ser utilizado pelo Joomla. Vamos aqui em Admin Site, Configurações Globais. Aqui em Configurações Globais, em Editor Padrão, vamos selecionar aqui o editor JCE 154 e vamos salvar. Agora vamos ver se ele está ativo na confecção de artigos. Vamos aqui em conteúdo, administrar artigos. Vamos aqui em novo. Agora observe que o JC Editor ele tem vários recursos, muito mais recursos. Aqui nós temos aqui fonte, que ele já vem em Arial, não é mais classes do template. Nós temos aqui o tamanho da fonte, que ele já vem com tamanho 36, 24, ok? E temos também os estilos, que são as classes também do template CSS. Aqui nós temos também um Advanced, a mesma coisa do template, e temos vários outros recursos, que posteriormente vamos verificar alguns deles. Vamos agora fazer a instalação do tradutor
do JC Editor. Vamos cancelar aqui, vamos sair daqui. Vamos em componentes, JC Editor e vamos aqui em Install. Para instalar o tradutor, o componente do JC Editor tem um seu próprio sistema de instalação de tradutor e aplicativos para o JC Editor. Parecido com o do Joomla. No caso do Joomla seria esse aqui, e o JC Editor ele tem o seu próprio instalador. Ok? Aqui nós temos o instalador, aqui temos os plugins onde são instalados os aplicativos. Então vamos à instalação do tradutor. Vamos clicar aqui em procurar, vamos aqui em JC Linguagem PTBR, vamos abrir e enviar arquivo. Ponto. A instalação foi feita com sucesso. Com a tradução feita, que irá facilitar em muito a nossa compreensão aqui do administrador do JC Editor, vamos dar uma vasculhada no painel do administrador do JC, sendo que não vamos mexer nas configurações, mas vamos deixar as configurações padrão. E vamos dar apenas uma explicação de alguns itens que forem importantes, só para que você saiba onde fica, caso você queira fazer algumas modificações, conforme suas necessidades posteriores. Começando aqui, JC Extensões, vemos que a aba Plugin, Linguagem e Plugin Extensões, praticamente ela funciona como no administrador de extensão do Joomla. Aqui nessa aba você vai fazer a instalação e nas outras as instalações conforme o tipo de extensões. Por exemplo, aqui em Plugins, vamos entrar aqui, nós não temos nada instalado. Aqui em Linguagem, temos aqui inglês e Brasil e português. Se eu quiser fazer uma instalação, eu seleciono e vemos aqui em desinstalar. Plugin extensões, nós temos aqui apenas um plugin instalado, que é o Joomla Links, que se eu quiser desinstalar, eu venho aqui e faço a desinstalação. Ele é praticamente igual o instalador do Joomla. Clicando aqui em controle de painéis, temos um menu. Temos um menu rápido, que é abaixo aqui, que são esses aqui com os ícones, e acima uma barra, onde em ambos temos acesso para as configurações JC Editor, grupos e plugins, e a instalação que acabamos de ver. Aqui embaixo também, junto com um ícone, as mesmas coisas. Vamos começar pela aba configurações, né? Podemos acessar por aqui ou por aqui. Vamos clicar aqui. Aqui em abas para aqui em configuração. Aqui em setup, parâmetros para gzip. Falamos sobre isso na configuração global. Como estão em servidor local, vamos deixar como não. O padrão aqui ele é não. Em limpar HTML, ele tem duas opções, sim e não. Selecionando sim, será limpado o HTML inválidos e irá corrigir erros de HTML caso esteja incorreto. Embaixo nós temos o parâmetros e o UTF-8. Esse código UTF-8 tem relação com o idioma e acentuações em palavras e muito utilizado para a tradução do Joomla. Dê uma olhada com calma sobre isso depois. Vamos deixar como padrão, ele é configurado como UTF-8. Módulo do plugin. Em modo plugin, se você ativar, não será salvo as configurações. Vamos deixar como não. Forçar container de elementos. Temos as seguintes opções: desabilitado, div e parágrafo. Vamos deixar aqui como desabilitado. Essa configuração ela vai afetar frases que não estiverem dentro de uma tag, ou seja, um container será incluído dentro de uma, ou seja, a que você selecionar aqui, por padrão, vamos deixar desabilitada. Em novas linhas, nós temos a parágrafo P e quebra de linha BR. A P e BR são tags utilizadas em HTML. E nessa criação de linha, elas serão responsáveis para o espaçamento de uma linha para outra, quando você utilizar a tecla Enter do teclado. A tag BR teremos um espaçamento de uma linha normal, como continuação de uma frase em outra linha. Um espaçamento tipo essas duas aqui. A tag P
terá um espaçamento maior de uma linha para a outra, ou seja, será 2 vezes praticamente o espaçamento da tag BR. Mas ao digitar um texto, na maioria das vezes, ao mudar para um outro parágrafo, será deixado um espaçamento maior entre as linhas. Então vamos deixar o padrão da configuração, que é a tag P. Classe de conteúdo de editor, que é essa aqui. Temos duas opções, a customizado e alto contraste. A customizado, você cria uma classe para padronizar a área de conteúdo do editor, ou seja, a área onde é digitada. Caso você faça essa customização, você terá que indicar aqui na classe de conteúdo do editor customizada, você terá que indicar aqui o caminho da classe para essa customização. E alto contraste é forçar a cor preta sobre o fundo branco. Então vamos deixar aqui customizado, que é o padrão. Apesar de não termos o caminho aqui para essa customização. Usar CSS do template. Também temos duas opções, sim e não. Usar CSS customizado para a lista de estilo e a exibição de conteúdo do editor. Você pode especificar o carregamento de um arquivo CSS personalizado. Basta digitar a URL relativa aqui embaixo do arquivo CSS substituição. Ok? Então, se você aceitar aqui, deixar como sim, aqui usar aqui o CSS, você vai ter que colocar o caminho para editor contente aqui. Usar CSS do template. Usa CSS customizado para as listas de estilo e a exibição de conteúdo do editor. Você pode especificar o carregamento de um arquivo CSS personalizado. Basta digitar a URL dele relativa dos arquivos CSS de substituição, que será colocado aqui. E aqui em avançados, variáveis personalizadas de configuração, chamar de arquivos personalizados. E aqui são configurações avançadas, uma lista de variáveis de configuração do time do TimeMCE. E aqui nós temos aqui a URL relativa do site de arquivos contendo chamada de arquivos personalizados. Então vamos deixar como está, não tem nada. URL de ajuda, nós temos aqui a URL do site do desenvolvedor do JCE Editor. Então agora vamos passar aqui para grupos. Nós temos aqui em grupo o Frontend e Default. Aqui você pode padronizar o editor de texto para ser utilizados aqui no administrador, que é no Default, e o Frontend, que são utilizados pelos grupos autor, editor, redator. E observe que ela está desabilitada. Configurando aqui o Default e o Frontend Editor do Frontend, você vai estar limitando o uso de ferramentas e padronizando o editor, ou restringir os editores a determinado grupo de usuário. Verificamos aqui o editor para Frontend está desabilitado e posteriormente você poderá habilitá-lo caso você ache necessidade. Vamos verificar as configurações começando pelo Default, já que para o Frontend são os mesmos itens de configuração. Claro, umas configurações com algumas restrições, visando o uso do usuário. Vamos entrar aqui em Default. Entrando aqui na configuração, vamos dar início aqui pelo Setup. Aqui em Detalhes, nome Default, Descrições é uma breve descrição das configurações, Habilitado e Prioridade 1, Default. Vamos entrar aqui aqui nós temos aqui Restrições. Aqui em componentes. Ele restringe o grupo para o uso dos componentes selecionados. Ok? Aqui são vários componentes. Ele vai restringir conforme você selecionar aqui um componente. Então vamos aqui como está todos os componentes. Em tipos aqui embaixo você vai selecionar quais grupos de usuários poderão utilizar o editor. No caso aqui está como autor, redator, editor, gerente, administrador, até super administrador. Menos quem não poderá utilizar aqui é os registrados e os usuários.
E nesse outro aqui, você em User, você pode fazer um outro grupo. Se nós clicarmos aqui em ADD, vamos clicar aqui em ADD User, ele vai abrir aqui essa aba, esse pop-up, para você selecionar aqui os usuários que você gostaria que participasse desse grupo. No caso aqui nós só temos o administrador, então você selecionaria aqui e select, ele iria aqui colocar nesse grupo o admin, que é o administrador geral. Vamos aqui remover, deixar sem. E vamos aqui pela aba do editor de parâmetros. Aqui em editor de parâmetros, em setup, temos largura e altura do editor. Recomendado deixar em branco para ser utilizado na largura original na área de texto. Eles estão em branco e vamos deixar em branco para ser utilizado na largura original dos textos. Posição da barra de ferramentas. Nós temos aqui três opções: acima, abaixo e externo. Né? Vamos deixar acima, ele vai posicionar aquela barra de ferramentas do editor nessas três opções aqui. Vamos deixar acima. Alinhamento da barra de ferramentas. Nós podemos colocar centralizado, esquerda e direita. Vamos deixar aqui esquerda. Tema do editor. Nós temos padrão e esse O2K7. Vamos selecionar aqui, vamos salvar e vamos lá no editor para você ver a modificação. Vamos aqui em conteúdo, administrar artigos e vamos aqui em novo. Observe aqui que já mudou o tema do editor de texto, passou para um azul, ok? Só para você ter conhecimento. Vamos voltar aqui e vamos retornar lá no administrador. Aqui em componente, JCE, configurações, em grupos, em default. Então aqui no tema de editor você vai verificar aí qual te agrada melhor. Vamos deixar aqui como padrão. Variante do tema do editor. Essa variante são as cores que nós temos. Temos aí duas cores a ser selecionadas. Temos o Solver, que é cor prata, e o Black, que é a cor preto. Ok? Então elas só irão funcionar se você aqui em cima escolher o tema O2K7 para poder utilizar essa variante aqui de tema. Ok? Então vamos deixar como padrão. E aqui nós temos o tema de diálogo de pop-up. Então no caso aqui, você tem dois tipos, o clássico e o Clear. E vamos deixar aqui como padrão o Clear. E alternar editor. Aqui em alternar editor, você configura se você vai querer que alterne o editor de texto JCE para um editor HTML. Caso você queira, você pode ativar ou não o editor. Ok? Alternar o editor. O estado do editor será desativado ou ativo. Se você deixar como ativo, quando você acessar o editor de texto, ele estará no editor HTML. Correto? E esse rótulo de alternar o editor é o menu onde você vai alternar esse editor. Então, só para você ter conhecimento, vamos aqui em componentes, vamos fechar aqui. Vamos aqui em conteúdo, administrar artigos. Vamos aqui em novo. Bom, nós temos aqui o editor de texto, JCE Editor. Você quer alternar esse editor, você vem aqui nesse show aqui e clica, ele vai ficar o HTML puro. Aqui você vai ter que digitar o HTML puro. Se você deixar ativo, ele vai entrar direto aqui no editor HTML. Ok? Então foi bem entendido. Vamos aqui retornar e vamos mudar para o editor, para o editor do JCE. Vamos cancelar aqui. E vamos retornar aqui para a nossa configuração. JCE Editor. Vamos aqui em grupos. Vamos continuar aqui em default.
Vamos ao editor de parâmetros. Continuando aqui, deixa eu voltar aqui para o padrão, que estava azul lá. E vamos aqui em opções do editor. URLs relativas. Temos a configuração para URLs relativas, sim e não. Se selecionarmos sim, teremos URLs relativa para links e imagem. E não ficará URLs absolutas para links e imagem. Só para você ter uma ideia de URLs relativas e absolutas, vou dar uma breve explicação. URLs absoluta é URL completa, desde o www ou o nome do domínio até a última letra do endereço. Vamos dar um exemplo aqui, vamos aqui entrar em qualquer lugar aqui da... Vamos entrar aqui em outro site aqui. Aqui, administrador. Aqui nós temos uma URL absoluta, que ela começa desde o HTTP, www, vem com domínio até a barra e o local administrador. Se eu querer uma URL relativa, ela só virá daqui para cá. Essa seria uma URL relativa. Ok? Então, melhor dizendo, a URL relativa é que inclui apenas o que vai depois da barra. No caso, seria essa aqui. Explicando de novo, essa aqui seria a nossa URL relativa, que do servidor local. E a absoluta seria essa aqui. Vamos passar aqui para elementos proibidos. Em elementos proibidos são listas separadas por vírgulas dos elementos proibidos. Elementos sempre serão removidos. Elementos estendidos, funcionalidades estendidas do JCE Editor, que permite agregar novos elementos. Elementos de eventos. Esta opção deve conter uma lista de elementos separados por vírgula, podendo conter atributos tais como onClick é semelhante, ou seja, código onClick é que ocorre quando um elemento ou um botão é clicado. Então ele tem um evento. Permitir JavaScript. Aqui você vai permitir ou não a utilização de JavaScript no editor de texto. E parâmetros de CSS também. Você vai permitir ou não parâmetros de CSS. Permitir também PHP, código PHP no editor de texto. Você também aqui tem a solução de sim ou não. E parâmetros de CData também a de sim ou não. Sendo que ambas essas opções aqui você pode ou não autorizar para ser utilizado no editor. Então vamos aqui. Elementos de formatação bloqueada. Você aqui pode bloquear esses elementos aqui. No caso aqui, eles estão bloqueados. Fontes adicionais. Você pode adicionar mais fontes para o editor separado por vírgula. Vamos supor, você não tem fontes de Tamoa ou Verdana, um exemplo. Se não tivesse Verdana, você poderia colocar aqui Verdana e incluir ela no editor de texto. E aqui você pode remover fontes. Num caso você não queira que se coloque uma fonte Tamoa no seu template ou utilizar em textos ou artigos, então você coloca aqui e restringe essa fonte para ela não ser utilizada. E estilos de fonte. Você observou lá que eles são os tamanhos das fontes, tem 8pt, 10pt, até 36pt. Vamos colocar aqui, só para um exemplo, mas podemos colocar 38pt. Então nós podíamos incluir aqui. Opções de plugin. Caminho do diretório de arquivo, que seria o Imagem Stories, que são o caminho das imagens. Então vamos olhar aqui para você ter uma ideia de onde fica essas imagens. Vamos aqui em Gazeta do Interior. Vamos aqui em Imagens. Cadê Imagens? Aqui. E aqui, Stories, aqui onde ficam as imagens do JCE Editor, que serão incluídas em matérias. Claro, você pode modificar o diretório, mas tem que fazer essas devidas configurações aqui.
Tamanho de envio de arquivos. Você vai aqui restringir o tamanho de arquivos que poderão ser enviados para o site. No caso aqui é de kilobytes. Métodos de conflito de envio. São métodos disponíveis para o envio de arquivos que já existem na pasta de destino. Então tem que subscrever arquivo existente, que é você trocar um arquivo por outro, criar um nome de arquivo único e subscrever arquivo existente, criar um nome de arquivo único. Então vamos deixar aqui não setado. Altura do modo de pré-visualização e largura de modo de pré-visualização. Ambas as opções se referem ao seguinte processo. Após você fazer um artigo, você pode fazer uma pré-visualização antes de concluir. Esta pré-visualização é aberta em uma janela e você pode alterar sua largura e altura nesta opção. Cores personalizadas. Você pode incluir mais cores na lista de cores e deverão estar separadas por vírgula em formato hexadecimais. Essas cores serão utilizadas no seletor de cores do editor de texto. Você pode incluir aqui um exemplo em formato hexadecimais. Um exemplo aqui, vamos digitar um exemplo. FF0000, que seria a cor preta, eu acho. Ok? Vírgula, e colocaria mais cores hexadecimais. Agora vamos passar aqui para layout. Aqui em layout você poderá padronizar quais ferramentas você deseja que apareça no editor e organizá-las, as ferramentas aqui na barra, conforme a sua preferência. Esta opção ela é muito útil para serem utilizadas na hora de configurar o editor de texto para os grupos de usuários. Você aqui poderá restringir algumas ferramentas. Exemplo, no caso, você não queira que seja utilizado o envio de imagens, links. Então você retira aqui da barra de ferramentas. Então agora vamos aqui salvar. A gente salva as configurações feitas. E vamos passar aqui só para você ter uma ideia aqui em front-end. Aqui são os mesmos procedimentos da explicação anterior. Nós temos aqui setup, as mesmas configurações, com exceções aqui que ela não está até, gerente era só para autor, redator e editor, ok? E temos editor de parâmetros aqui, temos também o layout, também ó, você observa que ele tem mais ferramentas aqui embaixo no editor, e aqui são as que estão restritas, e temos aqui os parâmetros de plugins. Também a mesma coisa. Só lembrando que esta configuração será utilizada pelos grupos de autor, redator e editor. Opa, então vamos sair daqui, vamos fechar, já que nós não fizemos nenhuma configuração. E vamos passar aqui, já de grupos, vamos passar para plugins. Aqui em plugins estão instalados todos os plugins que nós utilizamos lá nas ferramentas. Aqui, nós temos aqui o Justifique, temos formatação do Select, a borda, o negrito, o itálico, todas as ferramentas estão contidas aqui em plugins. Você pode aqui restringir alguma dessas ferramentas em todos os editores. Okay? Temos aqui vários plugins instalados. E também você pode instalar, fazer um novo plugin, desabilitar e habilitar plugins aqui. Sabendo que se você desabilitar qualquer um desses aqui, vai afetar todos os grupos, inclusive o super administrador. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação do JC Editor. Ele foi uma aula inesperada, eu nem ia colocar o JC Editor, mas eu resolvi colocar devido às várias funções. Vamos considerar esse JC Editor como uma aula extra. Então, até a